universidade. Pode falar. Pode falar? Pode. Então, eu recebi a proposta de iniciar o mestrado, mas daí eu fiz o probatório de 1 ano, que é a pós-graduação, e eu recebi essa proposta da minha ex-professora da universidade. Então, ela estava precisando de algumas pessoas que exercessem essa função de nutricionista no ambulatório da Unifesp. Então, aí eu fiz a prova com o processo seletivo e depois eu passei pela entrevista com o chefe da disciplina, que era o Dr. Paris. Aí, após isso, foi feito o processo de seleção, entrei eu e mais 2 nutricionistas. Aí eu fiz o gradinho, a grade de pós-graduação, e aí depois eu parti da pós-graduação estricta sempre, que é o mestrado. Então, foi mais por causa dela. Isso, eu já queria fazer o mestrado. Assim que eu saí da faculdade, eu sabia que eu gostaria de prosseguir pela área de docência. Então, a forma que eu encontrei foi através desse processo seletivo. Então, na época da faculdade, eu já falava com a professora que eu queria, porque eu queria. Eu já trabalhava no hospital. Então, o consultório deles é em frente ao Sírio. Então, a gente sempre se encontrava no Sírio. Ela falava, ai, Bárbara, não queria te chamar, hein? Não queria te chamar. E aí, eu fiz o processo seletivo como todos os outros candidatos, mas aí eu passei. Então foi... se você queria, mas ela... Aí surgiu essa possibilidade. Entendi. Você já seguiu outra área dentro da profissão? Fala, Sim. a docência, né? Aí na docência. Chegou aqui. Docência. Aí, além da docência, a parte de assessoria. Assessoria nutricional. Instituição de ensino infantil fundamental 1. Aí eu faço toda a parte de controle de qualidade. Fundamental e... ensino infantil e fundamental 1. Fundação de infantil. Primeiro vem infantil, tá? Que é fundamental. E aí eu faço esse trabalho. Então, eu faço toda a parte de controle de qualidade, lista de compras, custo. Então, toda a parte de gestão administrativa, mais a parte de educação nutricional com as crianças, né? Então, aí, efetivamente, eu uno a parte de controle de qualidade, que é gestão, administração, e mais a parte de educação nutricional. Você já teve que fazer alguma especialização para seguir essa área? Então, para o mestrado, sim. Mestrado, né? Porque o mestrado que viabiliza a docência, né? Quais são as atividades de rotina que você desenvolve aqui? Aí, no caso... Hospital. Então, existe atendimento ambulatorial. Atendimento ambulatorial de pacientes. Então, são ambulatórios diferentes, tá? Então, eu atendo vários ambulatórios. Então, ambulatórios de hepatite C. Então, colocar uma de pacientes de hepatite C. Hepatite C. Com esteatose. É com X? Não, é com X mesmo. Esteatose. 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 Tá? E aí, hoje eu não atendo esses 2 ambulatórios, mas eu atendi pacientes cirróticos, então ambulatório de transplante hepático. Vou ver aqui também. Ambulatório de transplante hepático. Isso, é TX hepático, é a abreviatura. E de cirrose. Aí hoje eu fico em hepatite esteatose, mas eu fiquei 2 anos nesses 4. 3 anos? Ficou nos 4 e agora só os 2, agora, né? a partir desse ano eu tenho hepatite C e esteatose. Quais são as atividades extras? Então, mas aí tem que falar qual é a rotina, não tem? Verdade. Então, a rotina é o seguinte, então, o paciente, ele vem via SUS, né, então, primeiro, ele tem que passar por uma triagem numa UBS ou no Hospital São Paulo, e o setor, né, o serviço encaminha para o nosso ambulatório. A partir do momento que encaminhou para o nosso ambulatório,
ele passa com o médico, e aí, dependendo das morbidades, né, das comorbidades, diabetes, hipertensão, pirulito, a gente já orienta na primeira visita, tá? Caso contrário, ele faz a primeira visita com o médico, nós só fazemos a triagem, então nós levantamos os dados em relação à alimentação, como que é o recordatório, a gente faz o recordatório alimentar de 24 horas, o que é FIA semi-quantitativo, e aí, a partir disso, a gente faz também a medida antropométrica. Então, peso, altura, IMC, circunferência da cintura, circunferência do braço, dobra cutânea tricipital e subescapular. Então, a gente faz a primeira avaliação. Depois que a gente fez essa primeira avaliação, aí tem o retorno. Se não for para orientar, tem o retorno. Aí, no retorno, a gente já começa a orientar, porque aí eles já chegam com os exames. Então, quando a primeira vez do paciente, normalmente a gente não orienta, porque a gente precisa dos exames. Então, os médicos fazem os exames e no retorno, aí a gente começa a orientar, tá? Aí a gente orienta juntamente com o médico. Então, o médico fala da parte clínica e na mesma consulta, no mesmo momento, nós trabalhamos em equipe. E aí a gente já faz a orientação. Assim, na mesma sala Na mesma sala, o médico e o nutricionista. Ah, legal. Tá gravando, né? Tá. Ah, depois você... Tá gravando, depois eu levo. Aí, então, quais são as atividades extras que você desenvolve no local? Palestras, comemorações? Então, lá no ambulatório, então, a gente faz a parte de orientação, mas tem um grupo populacional. Então, a gente também orienta, a gente junta o grupo, então a gente quer falar sobre esteatose, a gente junta o grupo e a gente faz uma palestra. Mas esse grupo que você... Do ambulatório. Ah, que vocês já estão trabalhando. Tá. Fora os pacientes, não tem nenhuma outra. Não. Aí, em relação ao paciente, a gente vai ter uma mediação em saúde, mas se for do ambulatório, não. Tá. Do ambulatório mesmo. Explique, por favor, quais são os desafios da profissão. Por nós sermos profissionais da saúde, então acho que ainda a gente tem que saber lidar muito com o paciente, né? Então, o profissional existe essa sensibilidade de entender o paciente. Então, também um grande desafio é lidar com pessoas. Amo lidar com pessoas, amo falar com pessoas, mas quando você trabalha com uma pessoa, um indivíduo que tem uma comorbidade, tem uma doença, você tem que ser, você tem que entender o lado da pessoa, você tem que ter aquela empatia. Pô, ele não seguiu a dieta, mas ele também não mentiu pra você. Então, tem muita gente que omite. Você faz lá um recordatório e você sabe que a pessoa está omitindo. Então, o cara tá com 200 quilos. Ele fala que faz dieta, mas não emagrece. É mentira. Os exames não deixam mentir. Mas ele não te conta. Então, quando você tem uma relação aberta com o paciente, fala, olha, você pode me contar, eu não vou te dizer. Mas eu preciso te ajudar, eu quero te ajudar. Porque eu posso te ajudar. Agora, tem que dizer que você quer ajuda, né? Porque chega uma hora, o cara não emagrece, o cara não segue, ele recebe alta no ambulatório. Tá? Porque eu tenho uma fila de espera muito grande no ambulatório. Então, eu tenho que dar prioridade efetivamente para quem quer se tratar. Então, se lidar com a pessoa. Ai, olha, Bárbara, tinha paciente que tomava 2 litros de refrigerante todo dia. Então, a gente foi trabalhando de uma hora para outra, obviamente, eu não vou conseguir tirar o que ele mais gosta na vida. Mas a gente vai concentrando para diminuir essa quantidade até ficar numa quantidade aceitável para que ele consiga consumir aí ao longo da semana. Mas também um grande desafio é lidar com pessoas. É que quando a gente lida, não depende só de nós, né? Não, toda uma equipe tem que estar integrada, cara. Então, por exemplo, se os médicos não viabilizassem isso, ia ser difícil o meu trabalho. Mas todos nós trabalhamos com o mesmo objetivo. Então, às vezes o médico, ele fala uma linguagem muito técnica. E aí, às vezes ele, nem todos, mas às vezes ele não consegue atingir o paciente. Muitas vezes ele sai da consulta e me chama, fala assim, olha, eu não entendi o que o médico falou, você pode explicar? Olha, isso. Tem paciente que não sabe o que é o fígado. Não sabe que existe o fígado. Então, aí você tem que explicar que é um órgão que fica na sua barriga, principalmente para pacientes psiquiátricos. Eles não entendem que o fígado pode acumular gordura. Então, você explica o que é o diabetes. Muitos tomam remédio e falam que não pode comer açúcar. Mas não tem só o açúcar. Tem o açúcar dentro dos alimentos, não tem? Então, por exemplo, tem o pão. Tem todos os carboidratos, na hora de ser metabolizado, eles não entendem que... Olha, ontem chegou um paciente para mim da Praia Grande, tadinho. Aí ele chegou e falou assim, olha, eu não sei
porque meu diabetes está tão alto. Porque, olha, eu estou tomando adoçante, eu acho que o adoçante está subindo meu açúcar no sangue. Eu falei, senhor, não tem como. Seu Walter, não tem como. Não tem como. O adoçante não sobe o açúcar no sangue. Aí eu fui fazer um recordatório para ele. Eu falei, você não pode mentir, você vai ter que falar tudo. Não pode omitir nenhuma